Paz amado, tudo bem? Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 12. Porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Paz, amados, tudo bem? Meu amigo, se você quer vir fazer diferença no meio dos religiosos, você vai ser bem-vindo. O Senhor vai te aceitar. Se você quer vir para você fazer a diferença no meio de uma geração tão podre, tão corrupta, tão amante de si, você vai ser bem-vindo. Amados, para os templos religiosos, para os pastores de hoje em dia, você não pode sair para evangelizar, para você falar da palavra de Deus, para você semear a palavra para os pecadores, porque você vai ser mal visto e você tem que ter um guia, tem que ter uma pessoa para estar zelando, para estar orando por você, segundo eles. Amados, todos pecaram, como eu vou fazer uma gravação mais cedo. Todos nós estamos debaixo de erros e falhas. Porém, o Senhor se agrada daquele que está determinado a entregar a sua vida na obra, a fazer a diferença. Amados, o querer e o efetuar é do Senhor. Ninguém se lança na obra por vontade própria, porque eu mesmo penso em relação a isso, amados. Ninguém em sã consciência vai sair do seu conforto para você fazer uma coisa dessa. Então, o querer e o efetuar, ele é do Senhor. Então, uma vez o Senhor escolhendo o varão e o varão vestindo a camisa do Evangelho, o Senhor ele vai recompensar. Amados, nós estamos em solo inimigo. Quando o Senhor ele escolhe a pessoa, para a pessoa ela entrar no Evangelho, entrar no campo para fazer a obra, quando o Senhor escolhe a pessoa, essa pessoa ela tem que vestir a camisa, porque no meio de uma imensidão de gente, meus amados, que querem gravar, que querem pregar a palavra, o Senhor não escolhe. E a maioria das pessoas vão contando vantagem, se achando tal. E aquelas pessoas que não querem, amado, nem sonharam em passar pela cabeça coisa e tal. O Senhor vai lá, escolhe, capacita e põe na obra. Meus amados, já estamos na reta final. Façam de tudo para vocês salvar a parentela de vocês. A gente sabe que, infelizmente, por mais que a gente fala, né, quem convence é o Espírito Santo, a gente não tem poder para fazer nada, o homem não tem poder para fazer nada. Contudo, estamos sendo observados, meus amados. Anjos e demônios estão nos observando. População mundial também fica observando tudo. Então, meus amados, a gente sabe que é tudo anotado no livro da vida, das nossas obras. E os nossos parentes ficam nos observando. O que está acontecendo com sua vida, qual testemunho de vida você está dando, né? Até onde que o varão ele consegue suportar, até onde que vai a fé dele. Há uns tempos atrás, meu irmão estava falando, poxa, você fez um vídeo aí mostrando aí, os caras estavam capinando o quintal, mas essas músicas aí, você não está na fé, pode ouvir essas músicas? Quer dizer, ele já veio condenando, falei com ele, não, para caixa de som não é minha não, caixa de som é dos meninos que estão limpando o quintal, eu vou fazer o quê? Eles quiseram ligar a caixinha de som deles, quer dizer, eles estão observando, meus amados.
uma brecha ou uma falha sua para te acusar. Se os nossos parentes fazem isso, imagina os religiosos. Imagina os que têm conhecimento da palavra. Se os que não têm conhecimento da palavra já julgam, imagina aqueles que têm. Então, a gente está sendo observado, meus amados. Contudo, o Senhor ele é rico em perdoar, o Senhor ele perdoa. O perdão ele não vem do homem. A pessoa tem que estar santificada, nascida de novo, vivendo em espírito, para entender a falha do irmão, pregar o evangelho para o irmão, se possível até liberar um perdão para o irmão. Só eu sei o que eu passei na mão de papai por conta disso. Mas não vem ao caso, não quero falar sobre isso. Quero falar, meus amados, o seguinte: como que o povo vai crer se não tem ninguém falando do evangelho? Como que o povo vai crer no Senhor se não tem ninguém falando o nome dele na rua? Se não tem ninguém o invocando na rua? A Bíblia fala que aquele que o invocar será salvo. Mas vai invocar quem se não tem ninguém explicando como é que Jesus é? Qual foi a missão de Jesus? Certo? O que a maioria dos religiosos fazem é acusar, amados. É acusar. Então, é necessário uma pessoa ter um entendimento maior do Criador, da sua função, qual foi a sua missão para cá, e ir para a rua e falar a verdade, amados. Que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, entendeu? Mas Deus condena e joga no abismo também. Contudo, a pessoa tem que ter uma opção de escolha. Só como não tem ninguém indo para a rua, as pessoas acham que nós estamos vivendo pela graça e que Deus entende os nossos pecados e que quando a gente descer a sepultura a gente vai estar salvo. Esse é o engano da mente da população e Satanás está ceifando milhões assim, meus amados. E os que alegam ter conhecimento da palavra não estão fazendo o id. É o que me deixa mais triste, amados. Quando eu estava cego, eu queria ganhar dinheiro com pouco esforço, certo? Eu não queria me viver me matando para trabalhar para pobre, para receber uma mixaria de meio, certo? Então, eu sempre fui egoísta, mas quando o Senhor, tirando as escamas dos meus olhos e eu entendendo o outro lado da vida, a gente entende que é tudo ilusão, mas é tudo ilusão. Você não sabe para quem que a sua riqueza vai ficar, seus bens materiais vão ficar, né? Você sofreu tanto, batalhou uma vida inteira para você construir, você levantar alguma coisa, você não sabe que para quem que vai ficar, pouco importa. Você desceu a sepultura, você não pertence mais a esse mundo. O controle do mundo, os bens materiais que estão no seu nome, já não te pertence mais porque você não faz parte mais da vida terrena. Ou você vai para o inferno ou você vai para o paraíso. No inferno não tem objetos materiais e nem mesmo no céu, porque as coisas que são aqui é emprestado do Senhor. E as coisas que estão lá é tudo do Senhor. Então vai ser emprestado de novo. Então, se você está em terra, você tem o seu material, você tem tudo que você precisa para você sobreviver, emprestado do Senhor. Você partiu dessa vida, já era. As coisas que estão aqui não te importa mais, não te interessa mais. Contudo, você é um homem eterno. Você é uma pessoa eterna. Só, meus amados, que a maioria da população não entende isso. Na mente deles, morreu, acabou. Morreu em terra, certo? E só a gente que tem um pouquinho de conhecimento da palavra, a gente sabe como é ilusão você botar o coração nas suas riquezas. Você lembra da parábola do rico e Lázaro? Lázaro não tinha nada, né? E ficou sendo consolado, né? Eu ia falar aconselhado. Mas hoje ele está consolado no paraíso e o rico não. E essa é uma história de 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, o rico está sendo atormentado no inferno até hoje. Certo? Com certeza passa no coração dele a vontade de nunca ter nascido, de nunca ter vindo a esse mundo. Que seria melhor do que uma pessoa não existir do que tá sofrendo pela toda a eternidade. Então, vale a pena você liberar um perdão, mas porque a gente não está falando de um dia ou dois no inferno, a gente está falando de uma eternidade.
E querendo ou não, é melhor você fazer as pazes com o seu inimigo, como a própria Escritura fala, enquanto você tem tempo, do que você querer perdoar, tentar perdoar sendo tarde. Então, deixa Deus usar vocês. Se vocês têm entendimento da palavra, se esforcem para vocês estudar ela com mais clareza, para vocês mostrar o Senhor com mais clareza, para você desenhar o Senhor com mais clareza. O Senhor, amados, ele não condena. O Senhor, ele dá um livre-arbítrio, certo? O Senhor veio para os seus o rejeitaram e colocaram naquele madeiro. Contudo, o Senhor não acusou eles. Então, meus amados, eles já decidiram o local para onde que eles querem ir. Contudo, não é por força e não é por violência, mas a pessoa tem que ver uma mudança em você. Por que você abandonou tudo? Por que você está seguindo os passos de Cristo agora, ferro e fogo? Quais são as suas intenções? O que você vai ganhar em relação a isso? O que Cristo vai te dar, né? A pessoa tem que ter um entendimento, porque hoje em dia, meus amados, tudo tem que ter benefício próprio, seja nessa vida ou na outra. Só que a maioria dos incrédulos, a maioria dos ímpios acha que nós estamos vivendo no tempo da graça, que Deus vai entender e vai perdoar. Não, meus amados, não é assim. Aquele que pecou com o entendimento da palavra vai ser julgado pelo entendimento da palavra. E aquele que pecou não tendo entendimento da palavra vai perecer no seu pecado, meu irmão. Você está me entendendo? Deus não vai pegar o culpado por inocente, nem o inocente pelo culpado. As suas obras vão te julgar. Se você teve fé e você parou na última hora, mas foi um arrependimento concreto, sincero e determinado, o Senhor, ele limpa tudo, mano. O Senhor, ele quer isso. Um arrependimento sincero. Não é dar um tempo, não é igual um viciado. Eu vou dar um tempo de bebida, vou dar um tempo na droga, depois eu volto de novo porque eu estou muito magro. Não, amados. É vir determinado a não voltar atrás. Contudo, o inimigo ele vai esforçar a barra para você tentar voltar ao seu velho eu. Então vai vir uma briga, uma missão, né? Só para você negar o seu eu. Mas a própria Escritura fala que Deus peleja ao seu favor. Contudo, meus amados, seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amados, nós temos que falar da nossa salvação, nós temos que falar da vida eterna, nós temos que falar do paraíso, nós temos que falar que Jesus ele se entregou na cruz por nós, né? Só que fala isso para pessoas que estão enraizadas nessa vida e cheias de vigor, pessoas novas, elas não vão entender, elas vão achar que é cedo, entendeu? Porém, a simplicidade do Evangelho tem que ser fala. A veracidade da palavra tem que ser anunciada, meus amados. O inferno ele tem que ter falado. Eu fico triste, ao mesmo tempo com um ranço de pessoas que não falam sobre o inferno, porque já virou uma antipatia você falar sobre o inferno. Ih, vê o menino que fala do inferno, né? Vê o menino que fala de demônio. Então fica uma coisa na cabeça do povo, que o povo, eles alegam que você julga e que você não sabe pregar, que você não tem entendimento da palavra. Contudo, amados, você não precisa ser um expert no Evangelho, que o Evangelho não tem bicho de sete cabeças. Você está me entendendo? Porém, é saber o que você está falando, né? É você ter discernimento, ainda que você fala com português todo chulo, todo errado, mas você deixar o Espírito trabalhar em você, né? Você ter certeza da sua salvação, você ter certeza que Deus já te resgatou dos mortos, né? Que Deus te ressuscitou, que limpou você dos seus pecados, e você falar do Evangelho, meus amados. Você mostrar para o povo que enquanto a vida é esperança. Não importa o que a pessoa fez, não importa o pecado que ela cometeu, quem vai libertar ela do pecado dela é o Senhor. O nosso advogado é o Senhor. Não importa o que as pessoas fazem, meus amados.
Se a pessoa não deu tempo dela se arrepender e descer a sepultura, não tem purgatório, não tem missa de sétimo dia, não tem nada disso, meus amados. Isso é uma heresia. Entendeu? Agora, a pessoa ela tem o conhecimento do evangelho, né? E ela se entregou corpo, mente, alma e espírito. A santificação ao novo eu, e no seu coração ela entender que Deus perdoou ela dos seus pecados e ela vai matar um dia de cada vez, mas não importa se ela vai passar pressão, opressão, necessidade, enfermidade, solidão, o demônio é 4, não importa o que ela vai passar. Ela tem que entender que o Senhor está com ela, ainda que ela tiver de entrar dentro da fornalha, o Senhor vai com ela, tiver de entrar na cova dos leões, o Senhor vai com ela, não importa. O que não dá, amados, é você se misturar no meio de religiosos que te acusam. Você está me entendendo? Contudo, tem que ser um arrependimento sincero. Tem que ser uma coisa que você está determinada. Lembra aquele ditado que o povo fala? Eu estava solteiro, não estava conseguindo relacionamento nenhum. Entrei para dentro de um casamento, agora todas as meninas, as mais bonitas da cidade, estão querendo ficar comigo. Esse exemplo você tem que pegar para quando você estiver determinado que Satanás ele vai mandar o prato dele. Que ele tem para dar. O Satanás ele tem os deles. Ele fantasia a mente das pessoas, cega, o demônio entra na mente do povo, entra na mente das meninas, as meninas veem alguma coisa ali em você, ali, influenciado pelo demônio, e ela vai vir até você. Só que na verdade, quem está vindo é o demônio. Só que o homem não tem discernimento disso e ele tem que ter a disciplina, a capacidade de expulsar. Você está me entendendo? Assim como Pedro chegou e falou, não, Senhor, isso não vai acontecer, e Pedro repreendeu para trás de mim Satanás. Entendeu? Muitas pessoas falam que Jesus estava repreendendo Pedro. Não, Pedro estava influenciado pelo próprio diabo, pelo próprio inimigo. Assim como Judas entregou também Jesus, né? Deu um beijo lá em Jesus lá para entregar ele para os soldados romanos pegar Jesus. Ele estava influenciado por demônio. Aí vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. Mas depois ele se arrependeu. O inimigo é sujo. Jogou o dardo e depois pulou fora. A mente de Judas caiu a consciência, se arrependeu e se matou. Quer dizer, o inimigo ainda conseguiu pegar Jesus, né? Achar onde que ele estava. Ainda por cima, fez a mente de Judas para ele mesmo se matar. Mas o Senhor podia perdoar Judas se ele tivesse fé para isso. É o que eu estou falando desde o início. Mas cadê as pessoas que vão desenhar o Senhor? Cadê as pessoas que vão falar a missão de Jesus? Você vê Saulo todo cagado de pecado, desculpa o linguajar. O Senhor não perdoa Saulo? Né? Davi também, as atrocidades que Davi fez, quantidade de pecado que Salomão também fez, o Senhor não perdoou? O Senhor perdoa, meus amados. Rei Ezequias não chorou amargamente, o Senhor não perdoou e deu mais 15 anos, mas o Senhor sabe o arrependimento sincero. O Senhor sabe até onde que vai a mente do varão, se o varão está determinado ou não. O Senhor sabe disso. Porém, amado, há um projeto, o querer e o efetuar, ele é do Senhor. Ele não é do homem. Por mais que você acuse, por mais que você fale alguma coisa, é o Senhor que endurece o coração, é o Senhor que abre os olhos, é o Senhor que cega. Você vê os discípulos falando, Senhor, por que para a gente você fala em parábolas? Para vocês foram dados a vocês descobrir o segredo do Evangelho. Para eles não. Porque é vontade do Pai, amado, não é nossa. Você está me entendendo? Não é nossa. Contudo, o Senhor está disposto a perdoar, meus amados. Enquanto a vida, a esperança, o Senhor não vai olhar para o seu pecado, meus amados. Entendam isso. Vocês que estão no meio do pecado aí, como é que é o nome, rapaz? Aquele pecado lá os homossexuais lá, me fugiu. Sodomia, pecado de sodomia. Vocês que estão em adultério,
fornicação, vocês que são alcoólatras, vocês que são ladrões. O livro de Gálatas fala em relação a uma série de pessoas que não vão adentrar o reino dos céus. Amados, são pessoas que não querem o Senhor. Pecado maior é você rejeitar o Senhor. Porque o Senhor perdoa pecados, amados. A função, a missão de Jesus foi essa. Jesus é rei. O Senhor é soberano. Não tem nada impossível nas mãos do Senhor, não, meus amados. Só que o homem tem que querer se achegar para Jesus. O homem ele tem que querer, tem que ter ele tem que ter uma querência, ele tem que abandonar o seu velho eu, né? Não é ter essa hipocrisia, não vou esperar ficar com 60 anos de idade para me decidir a minha vida. Não, você tem que ter raiva, ódio do pecado e ranço do pecador. Contudo, vocês não podem ter ódio. Vocês têm que cumprir a missão do Evangelho, que é levar a palavra para os pecadores. Fala uma vez, fala duas, a terceira linha na pipa, porque a pessoa não quer se arrepender. Você está me entendendo? Amados, tem gente que é convencido e não é convertido. Tem gente que fala, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, mas na verdade nunca o conheceu. Tem a passagem no livro de Hebreus que fala que aquele que conheceu o Senhor, provou dos dons espirituais e voltou atrás. É impossível essa pessoa se arrepender, meus amados. Só que a maioria das pessoas não conhecem o Senhor, meus amados, porque não tem ninguém falando, porque não tem ninguém pregando, porque não tem ninguém falando que o Senhor é rico em perdoar, não tem ninguém desenhando, mostrando a função de Jesus. Quem é, amados? Jesus é um herói, ele é um salvador. Ele está acima do limite do raciocínio humano. O Senhor é um Pai que nunca vai existir na humanidade. É um Pai santo, é um Pai amoroso, é um Pai criador, é um Pai zeloso, é um Pai que cuida. Amados, é um sonho de qualquer uma criança ter um pai assim. Não tem aquela vontade que a criança dá, que quando o pai chega em casa, a criança vai lá correndo para abraçar o pai, e na mente da criança papai agora vai me pegar e vai me levar para passear, e o pai não leva. O Senhor te pega, te passeia no colo, meus amados. O Senhor cuida, protege, fica manhãs e madrugadas, dia e noite do seu lado, dá ordem a anjos para te proteger, para te cuidar. Contudo, o Senhor quer que nós fazemos a sua vontade, amados. Nós fomos gerados, criados para isso. Contudo, meus amados, a mente dos pastores, a mente dos falsos profetas é isso aqui, ó. É dinheiro, tudo é lucrativo. Então, fica quase impossível uma pessoa reconhecer quem é o Senhor, amados. Lá fora é cego guiando cego. E os que pouco que têm conhecimento da palavra não falam a verdade. Não falam a verdade do Evangelho. O Senhor, amados, Ele quer que o Senhor, você o entenda, que você o reconheça como Senhor e Salvador. Não como um homem que veio te condenar. A Bíblia fala que Ele não veio condenar o mundo, Ele veio salvar. Ele veio salvar o mundo. Só que, amados, o desejo de muitos de participar dessa vida pecaminosa é tão grande que o Senhor ele fica esquecido. É como se virasse um clichê, como se fosse uma cultura esquecida esse nome de Jesus, entendeu? Que é uma coisa que já está sendo fala há 2000 anos atrás. O Senhor nunca aparece, o Senhor nunca aparece para os seus. As pessoas morrem, as pessoas choram, as pessoas sofrem, entendeu? E as pessoas se suicidam, fazem pacto com o diabo para ficar próspero, para ficar rico. Até tem a curto prazo tudo que eles desejam, entendeu? Mas eles vão chorar amargamente por isso, amados. Então, é necessário vocês conhecer mais do Senhor e divulgar mais do Senhor, amados, enquanto vocês podem, porque há até galardão para isso, entendeu? Aqueles que têm conhecimento do livro do Apocalipse, é necessário vocês lerem, vocês falarem, vocês meditarem, estudarem, se esforçarem. Dedique o tempo da vida que vocês têm, amado.
Ofereça tudo para o Senhor. Fala com Ele, eis-me aqui. Fala que você está disposto. Deus vai te restaurar, vai te dar entendimento, vai te dar visão, vai cuidar das suas enfermidades. Tudo que é de justiça, que você se agradar, o Senhor Ele vai consertando os seus caminhos, vai fazendo você uma nova criatura. E se prepara, meus amados. Há de vir perseguição, há de vir retaliação, há de vir problemas, entendeu? Contudo, nossa pátria, nosso coração, ele já não está mais nessa vida. Esse é o verdadeiro evangelho, meus amados. Não é nada plantado aqui, nós viemos aqui sem nada e vamos sair daqui sem nada. É uma honra você trabalhar para o Senhor, meus amados. Você que tem um entendimento da palavra, sabe o que eu estou falando. É uma honra você trabalhar para o Senhor. Pode ser debaixo do sol, pode ser debaixo de chuva. Você passar por perseguições, você passar por aflições, você saber que você está sendo castigado, mas que você, né, que você tem um chamado para sofrer, igual como o Senhor fez com Saulo, né? Mandou o profeta avisar ele que seria necessário ele padecer, sofrer demais por amor do Evangelho, por amor às almas. Saulo falou que ele passou muitas perseguições, aflições, meus amados, quase morreu, naufrágio, fome, frio, mas ele combateu, meus amados, o bom combate. O dia dele chegou de partir dessa vida e o galardão há de ter, porque o Senhor ele é rico em dar, meus amados, ele é rico em galardoar. Mas a pessoa tem que ter fé, saber quem é o Senhor, saber o que o Senhor exige do homem, entendeu? O povo tem que falar que depois da morte há uma eternidade, que a gente tem que escolher para onde que a gente vai. Contudo, não tem ninguém falando sobre isso, amados. É só dízimo, oferta, campanha, campanhas e mais campanha, prosperidade, cura e vida nessa vida. Mas Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. É isso aí, amados. Fica na paz. Boa tarde a todos.